Então, vamos lá. O primeiro problema, a primeira quebra de pressuposto que nós vamos analisar aqui é a multicollinearidade. Vou colocar isso. Certo? Então, multicollinearidade. A multicollinearidade ocorre quando... Deixa eu escrever isso daqui. Ocorre quando a hipótese 3 do modelo regressão linear é quebrado, tá? Claro, hipótese 3 do nosso curso, né? Dependendo do livro que você lê, não é a hipótese 3, pode ser a hipótese 4, 5, sei lá. Tá? Mas a hipótese de não multicollinearidade das variáveis, tá? Então isso significa que as variáveis aleatórias são linearmente independentes, ou seja, existem constantes que nós vamos chamar de lambda 1, lambda 2, lambda 3, tá? Até lambda k, ou seja, uma constante para cada variável, tais que lambda 1 x1 mais lambda 2 x2 mais lambda 3 x3 e assim até lambda k xk, né? Então, nosso modelo, como eu falei para vocês no começo do curso, sempre vai ser um modelo com k variáveis independentes, tá? Então, tais que isso aqui ocorre, tá? Sendo pelo menos uma dessas constantes não nulas, tá? Obviamente, se todos esses lambdas, todos são números reais, tá? Então, se todos esses números reais aqui forem zero, obviamente a soma de zero vai dar zero, tá? Essa equação aqui, ela é chamada de PM, certo? Que é multicollinearidade perfeita. Mas a multicollinearidade perfeita nem sempre ela ocorre, tá? Na verdade, ela é muito rara de acontecer na prática. Tá? Então, vamos só escrever essa observação. Quando as variáveis, quando x1, x2 até xk satisfazem essa equação PM aqui, certo? Dizemos que a multicollinearidade perfeita. Tá bom? Então, na prática, isso aqui raramente ocorre, tá certo? O que ocorre é o que nós vamos chamar de multicollinearidade quase perfeita, tá certo? Então, eu vou passar a página, tá? Eu sei que vocês estão copiando, mas como vai virar tudo PDF depois, o que ficar faltando vocês só preenchem, tá? Então, na prática,
dificilmente ocorre a multicoloridaade perfeita, tá? Geralmente ela ocorre quando você cria uma série de variáveis dummy em que uma é complementada à outra. Então, por exemplo, se você estiver fazendo análise, tá, de observações de pessoas, tá? Cada pessoa é uma observação. Uma variável você coloca masculino, outra variável você coloca feminino. Então, quando for homem, você coloca 1 no masculino e 0 no feminino. E quando for mulher, você coloca 0 no masculino e 1 no feminino. Então, as variáveis masculino e feminino que você criou, tá, elas conseguem uma explicar perfeitamente a outra, tá? Certo? Então, se você tiver a variável homem e a variável mulher, né, masculino e feminino, então a variável masculino é 1 menos a variável feminino. Então aí é uma multicoloridaade perfeita. Quando ocorre isso, geralmente, tá, por exemplo, o próprio R ele já identifica logo que tem multicoloridaade perfeita e já exclui uma das variáveis, para não ter problema, tá? Vocês entenderam o que pode causar essa multicoloridaade perfeita? Tá? Então, na prática, dificilmente isso que ocorre. O que ocorre é o que nós chamamos de multicoloridaade quase perfeita. Então, é quando, tá, há um erro estocástico que eu vou chamar de epsilon, tá? Tá o que? Lambda 1x1 mais lambda 2x2 até lambda k xk é igual a mais epsilon é igual a 0. Ou seja, essa combinação linear, certo? Mais um erro, ou seja, um erro de média 0, tá? Esse aqui dá 0. Então dizemos, quando isso que ocorre, tá? Dizemos que há multicoloridaade quase perfeita. Aí a anotação em inglês para esse negócio aqui é APM. Tá bom? Então, são problemas que podem surgir de acordo com a sua base de dados coletada, certo? E quais são os problemas, tá, que essa quebra de pressupostos acarretam sobre os estimadores de mínimos quadrados ordinários, certo? Fica mais uma página aqui, então, estimador OLS versus multicoloridaade. Então, quando existe a multicoloridaade perfeita, o que ocorre? Aí os coeficientes são indeterminados. Tá bom? Então, o que acontece é que aquela matriz, tá, que está associada ao vetor de coeficientes estimados, tá, ela não é invertível. Então, lembra que tinha um -1 ali naquela matriz, e aquela matriz ali passa a não ser invertível, ou seja, não existem os coeficientes mais. Ou seja, aqui você pode dizer que o desvio padrão, você pode entender, tá, que o desvio padrão desses coeficientes é infinito. Tá bom? Então, se você forçar, tá, o teu software a rodar um modelo que tem multicoloridaade perfeita, ele acaba que nem estima os parâmetros, tá? Ele não consegue achar um parâmetro que satisfaça as propriedades do OLS. Quando você tem e é por isso que os softwares geralmente são inteligentes, tá? Então eles já tiram logo
o problema da muscularidade perfeita. Mas eles não tiram o problema da muscularidade quase perfeita, tá? Quando você tem muscularidade quase perfeita, os coeficientes são determinados. Isso quer dizer que o software ele consegue estimar os betas, tá? Os beta chapéu ele consegue achar, porque ele não consegue achar o beta chapéu, certo? Só que tem um problema, o desvio padrão aqui dos teus parâmetros, tá? O desvio padrão é elevado. E o que acontece quando você tem um desvio padrão elevado, né, de uma variável aleatória? Se você tem um desvio padrão elevado, ela é muito, a distribuição dela é que nós chamamos de muito flat, né? Ela é muito esticada. Se ela é muito esticada, valores razoavelmente grandes, tá, de parâmetro, parâmetro aqui beta, estimado chapéu, eles vão ter intervalos de confiança também muito grandes. Tá? E o que acontece é que com esses intervalos de confiança geralmente muito grandes, o zero acaba entrando como dentro do intervalo de confiança, ou seja, do ponto de vista estatístico, os coeficientes betas eles acabam ficando muito fáceis de ser insignificantes, tá certo? Então, o problema de você ter um desvio padrão elevado é que você tem problemas, tá? Em estimar, em obter estimativas significativas. Tá bom? Então, o P, por exemplo, o p-valor aqui dos coeficientes beta ele pode ficar muito elevado. Está certo? Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, o que acontece é que o desvio padrão fica muito alto. Tá? Porque, se você recordar lá, voltar um pouco lá na aula teórica de como a gente estimou a variância, tá? A variância do coeficiente beta de ordem K, tá? Isso aqui tá diretamente proporcional, certo? Diretamente a xk(xtx) menos 1. Então, quando você tem isso aqui muito elevado, automaticamente isso aqui também vai ficar muito elevado. Então, um estimador, certo, de variância alta, tá? Ele vai ter problemas de achar estimativas significativas, tá certo? Vamos lá, causas, tá? O que é que pode gerar problemas de multicolinaridade, tá? Então, causas de que são as causas mais comuns, tá? Então, a primeira causa é uma coleta viesada de dados, tá? Então, se você tem uma coleta muito viesada de dados, alguma variável sua não pode variar de forma adequada, tá? Então, se você tem uma variável que era para variar e não varia de forma adequada, certo? Não varia de forma adequada, ela acaba tendo multicolinaridade com
a variável constante. Então, se você coloca lá como uma variável, sei lá, ser sexo masculino ou feminino, e 99,9% da tua amostra é só de homem, então só de mulher, isso pode gerar um problema de multicoloridade, porque uma das tuas variáveis não está variando de forma suficiente, tá certo? E acaba que ela fica muito próxima de uma variável que é a variável constante, é uma variável que você sempre coloca, que é a variável que gera o parâmetro intercepto. Deu para entender? Então, uma coleta viesada de dados pode gerar isso. Outro problema é quando você coloca duas variáveis que são proxy, uma da outra. Como assim? Quando você coloca uma variável junto com sua proxy. Então, digamos aqui, você tem uma variável x1, que é o tamanho da casa de uma determinada pessoa. E outra variável aqui, que é o quanto que ela gasta, tá? É o consumo elétrico, vamos dizer assim. Essas duas variáveis, elas estão intimamente ligadas, tá? Porque quanto maior a sua casa, maior é o seu consumo elétrico, tá certo? Então, você colocar essas duas variáveis em que uma está muito próxima da outra, tá? Acaba que gera problemas de quase multicoloridade, sabe? Quase perfeita multicoloridade. Seria mais ou menos falar que o que causa quando tem duas variáveis que não são independentes uma da outra? Quando você tem duas variáveis que não são independentes uma da outra, então não independentes, mas que elas explicam basicamente a mesma coisa, certo? Então, o tamanho da casa e o consumo elétrico, elas estão intimamente... é mais fácil dizer o seguinte, elas têm uma correlação muito alta entre elas. Então, se ela tem uma correlação muito alta entre elas, vai dar problema de multicoloridade. Quando eu digo correlação muito alta, pode ser tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, por isso que muitas vezes, antes de rodar a regressão, pede-se para você colocar a matriz de variância com variância, tá? Matriz de correlação. Por quê? Porque se você identifica duas variáveis que tem uma correlação muito forte entre elas, tipo maior que 99%, então provavelmente vai dar problema de multicoloridade lá na tua base, na tua regressão. Tá certo? Então é um indicativo. Mas se exatamente for esse o objetivo do trabalho, por exemplo, se não soubéssemos nem fosse encontrar essa relação, aí você tem que fazer um outro tipo de trabalho, não colocando as duas variáveis como independentes, tá certo? Você pode colocar uma como dependente e outra como independente, e aí coloca mais variáveis de controle, tá certo? O problema aqui é onde você coloca as suas variáveis. Você coloca elas como independentes juntas, ou você coloca uma como independente da outra. Então, se você quiser explicar que o tamanho da casa realmente está relacionado com o consumo elétrico, uma dessas duas variáveis tem que ser uma variável dependente. Tá certo? E a sua pergunta tem a ver exatamente como a gente mede se tem problema de multicoloridade ou não. Tá certo? E outra causa também para a multicoloridade é quando você tem um número de variáveis maior do que o número de observações, certo? Aí o ranking daquela matriz lá acaba que é menor do que K, certo? Então, maior número de variáveis explanatórias do que o número de variações, tá bom? E na verdade, quanto mais observações você tiver,
menos provável é você ter um problema de multicolinearidade, certo? Quanto mais variáveis você tem, quanto mais observações você tem, menor o risco de você ter esse problema aqui, tá certo? Então, mais uma coisa importante, tá? Para você ter uma boa base de dados. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Multicolinear. Você falou que pode ter problema de multicolinearidade quando a correlação é muito alta ou muito baixa, né? Mas por que quando ela é muito baixa ela também é um problema? Muito baixo no sentido muito negativo, tá? Negativo. Porque a correlação vai entre menos 1 e 1. Se está ou muito perto de 1 ou muito perto de menos 1 é que dá o problema. E aí dá problema porque ela consegue ser explicada por, sei lá, 2 menos essa variável, entendeu? Então, você só muda aquelas constantes lá, são todas reais, não precisa ser reais positivos, tá? Aqueles lambdas 1, 2, 3. Então aí acaba tendo o mesmo tipo de problema, tá? Então, quando Então, a primeira observação aqui são 2 observações, tá? Então, a primeira observação é que ter ou não ter multicolaridade, mesmo que você com multicolaridade, o seu estimador continua sendo não viesado, tá? Ele continua sendo blue, que é blue. É o melhor estimador não viesado, tá certo? Então, o estimador LS aqui, ele continua mesmo com multicolaridade, tá? Então, se você tem multicolaridade alta, porém não perfeita, o estimador, tá, do LS continua com média zero, tá bom? Ou seja, na média ele continua acertando. Só que o problema é que a variância dele acaba sendo muito alta. E se a variância dele acaba sendo muito alta, um outro problema, tá, é que uma pequena mudança na tua base de dados já vai afetar a tua estimativa de forma muito brusca, tá? Então, por exemplo, se você tiver uns dados lá, né, como está aqui x1, x2, aí você tem aqui n observações
no primeiro estudo, e no segundo estudo você tem N mais 1 observações. Lá você só colocou uma observação a mais do que nesse estudo anterior. Pelo fato do teu conjunto de dados ter multicolorialidade alta, o teu parâmetro beta no primeiro estudo e o teu parâmetro beta no segundo estudo, que deveria ser muito próximo, já que as bases de dados são muito parecidas, eles podem ser completamente diferentes, tá certo? Porque como a variância é muito alta, então qualquer probleminha, qualquer mudança inicial já faz com que o teu valor estimado, tá? Ele fuja muito do valor estimado anterior, tá? Então, o que isso quer dizer? Talvez eu consiga explicar de outra forma aqui para você. Então, imagine que você tem duas situações. A primeira situação é quando a variância do teu parâmetro estimado ele é baixa. Então, ele é muito concentrado, tá? Então, aqui seria a primeira situação, aqui a segunda situação. E aí aqui você tem duas situações diferentes, tá? Uma quando a variância dele é baixa e aqui quando a variância dele é alta. Se você construir o seu intervalo de confiança aqui de 95%, em ambos os casos, aqui o seu intervalo de confiança vai ser muito maior do que esse. Quando você faz uma pequena alteração em tua base de dados, obviamente o valor estimado não é mais o mesmo, tá? Porque você mudou os valores iniciais. Mas como ele varia pouco, o teu valor estimado novo, tá? Que parâmetro, o anterior aqui, o novo, vão estar próximos. Mas se a variância do teu estimador é alta, nada garante que o parâmetro estimado esteja próximo do parâmetro estimado anteriormente, tá? Então, se você tem problema de multicolorialidade, vocês dois estão com base de dados muito parecida, mas com pequenas diferenças, esse parâmetro ele pode ter valores bem diferentes de uma pessoa para outra, tá certo? E aí isso gera problemas de interpretação, tá bom? Outra observação aqui importante é o seguinte: em geral, a presença de multilinearidade quando o R quadrado da tua regressão é alto, mas os testes T são pouco significativos. Então, por exemplo, você tem a sua base de dados, você rodou uma regressão linear, você viu que o R quadrado é alto, sei lá, mais que 90%, certo? Mas você obtém poucas estrelinhas ali, você tem poucos parâmetros significativos. Então isso aí já é um indício também de problema de multicolorialidade, tá certo? O R quadrado fica alto, mas os parâmetros ficam pouco significantes. Muito bem. E como é que você detecta a multicolorialidade? Quitando tá? Então, como é que funciona? Você tem basicamente um método bem utilizado na prática, que é estimar regressões auxiliares, tá? Então, estimar regressões auxiliares do tipo, por exemplo, quando você pega x1, certo? Aí você estima em relação às outras variáveis.
Então, você tem uma variável y, que é a que você quer explicar. Você tem as variáveis de x1 até xk, que são as variáveis explicativas. E o que você faz nada mais é do que, para testar se tem multicolaridade ou não, você faz a regressão, certo? De uma variável independente versus as outras. Se você obtiver um r ao quadrado dessa regressão aqui alto, né, já há indícios de piedade, tá certo? Mas em geral o que você faz é calcular o fator de inflação da variância, que o termo em inglês é VIF, tá? É o mesmo comando que a gente utiliza no R. Então esse VIF, como é que ele é calculado? Ele é calculado da seguinte forma: ele é 1 sobre 1 menos r ao quadrado da j aqui, VIF da variável j, né? Aqui a gente fez o r ao quadrado da variável 1, mas vocês entendem que a gente pode trocar esse x1 por x2, tá? E colocar todo mundo aqui do outro lado, certo? x2, x3, xj. E aí você calcula o VIF dessa forma aqui, tá? E aí, em geral, quando você tem esse VIF maior que 10, maior que ou igual a 10, tá? Isso aqui já é indicativo de problema. Na aula passada, no finalzinho da aula passada, a gente calculou o VIF de uma regressão lá, não sei se vocês lembram, tá? Mas geralmente deu tudo baixo, né? Você tem um VIF para cada variável, né? Você roda cada uma variável independente versus as outras independentes. Então você vai ter um VIF para cada variável. Como naquela situação os VIFs deram bem baixos, tipo 1 ponto alguma coisa, tá? Então ali você já poderia descartar problema de multicolaridade, tá certo? E aí, vamos lá, corrigindo bem, vamos apresentar aqui três procedimentos, tá? De o que fazer quando você encontra problemas de multicolinearidade. Então, o que fazer? Primeira coisa que você pode fazer é não fazer nada, certo? Deixa lá do jeito que está e pronto. Então, alguns autores sugerem não fazer nada, pois a multicolinearidade não perfeita, tá? Não muda tá? Então a multicolaridade alta, porém não perfeita, desde que todos os outros pressupostos sejam verificados, tá? Ela não afeta nenhuma das propriedades do estimador LS.
O único problema é realmente que os estimadores ficam com a variância muito alta, e aí você perde a significância de muitas variáveis, tá bom? Outros autores, tá, sugerem, tá, excluir algumas variáveis explicativas, tá? Essa exclusão pode ser uma exclusão meio de olhômetro, né? Tipo, por exemplo, se você colocar proxies, né? O tamanho da casa e o tamanho da conta de energia, você pode excluir uma delas e aí tudo bem. Ou então você usa algum método, certo? Para você analisar quais são as variáveis, entre aspas, que devem ficar no modelo, tá? Então existem métodos para você fazer isso. Por exemplo, o modelo das componentes, analisar as componentes principais do modelo pode ser uma forma interessante. Acho que algum de vocês vai apresentar isso, certo? E tem outros métodos também, tá? Alguns rodam várias regressões, tá? Para ver qual é que tem o maior A e C e assim vai, tá? Tem várias formas de fazer isso daí. E por fim, tá? Essa aqui nem sempre é utilizada, mas ela é apresentada em vários diversos livros textos, que é utilizar a quem nós chamamos de regressão de Ridge. Tá bom? Então, o que é que vem a ser essa regressão de Ridge aqui? Tá? É uma regressão que usa um estimador alternativo. Tá? Então, ao invés de utilizar o estimador do OLS, você utiliza o estimador de Ridge, tá? Que é dada por essa fórmula aqui. É xtx mais ki elevado a 1 menos 1, certo? xty, tá? Esse k sendo o número real maior que igual a zero. Então, qual é a ideia que está por trás da regressão de Ridge? A ideia que está por trás é a seguinte: como essa matriz aqui, tá? Ela é quase uma matriz não invertível. Você faz uma pequena alteração nela para deixar ela invertível. E aí você consegue calcular o parâmetro melhor, tá? Só que tem um problema, né? O problema é que esse estimador aqui, ele é viesado, tá? Então o valor esperado desse estimador aqui, tá? Não é o valor real do parâmetro, certo? Então é um estimador viesado. Porém, se você conseguir achar um valor de K especial, tá? Existem valores de K tais que a variância desse parâmetro aí, tá? Acaba que é menor que a variância do estimador do OLS, certo? E de fato, quanto maior é o valor de K que você coloca bem aqui, você corre com dois problemas. Quanto maior o K, mais viesado vai estar a tua estimativa. Porém, menor vai ser a variância do teu estimador, certo? É uma espécie de pagamento que você tem que ter para ter uma variância menor. Então você tem uma variância menor, porém o estimador é viesado. Então você não tem o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. Então, isso é... E aí, quando a gente estiver trabalhando com os dados, eu vou ensinar vocês a calcular esse parâmetro aí da regressão de Ridge, certo? Tudo bem?
Vamos lá. Outro problema que pode ocorrer é a chamada heterocedasticidade. Então, o que é a heterocedasticidade, né? A heterocedasticidade é o contrário da homocedasticidade, ou seja, que os erros têm a mesma variância ao longo das observações, tá certo? Então, vou escrever aqui algumas observações importantes. Então, um primeiro problema que pode ocorrer é o que nós chamamos de situação, né? Que pode ocorrer é o learn by doing. Tipo, se você estiver coletando observação de várias pessoas ao longo do tempo, tá? Determinadas variáveis podem convergir ou divergir. Por exemplo, a variável renda. A variável renda, ao longo do tempo, ela pode convergir, né? As pessoas, sei lá, a sociedade fica mais igualitária, ou então pode divergir, a sociedade fica mais desigual. Então, dependendo disso daí, a variância da renda, tá, pode mudar muito ao longo das observações, tá certo? Outra situação também pode ser quando você abre uma nova indústria, né? Então, quando você tem uma nova indústria, você tem um monte de empresa e ninguém sabe direito o que está fazendo, né? Tipo, você vai meio que vai no chutômetro, né? Vai tomar suas decisões baseadas no chutômetro. Mas à medida que algumas empresas vão falindo e as pessoas, os empresários vão aprendendo como lidar com aquele tipo de indústria, tá? Algumas dessas variáveis, como, sei lá, custo com empregados, custo com desenvolvimento de novas tecnologias, isso meio que pode convergir ao longo do tempo, tá certo? Então, são coisas que podem ocorrer. Outra situação que pode levar a causar a heterocedasticidade, né, é a melhoria na tecnologia coleta de dados ao passar do tempo. Então, às vezes você coleta dados de forma
você dá, por exemplo, instruções, você quer coletar dados das universidades federais do Brasil, né? Então, você dá instruções para a administração de cada uma dessas universidades coletar determinadas informações, sei lá. Por exemplo, nível de evasão nos cursos da universidade. Só que cada universidade vai meio que coletando esses dados de forma independente, sem um método padrão de coletar esses dados. A partir do ponto que se estabelece um procedimento padrão para todas as universidades, existe uma melhoria, tá, de como esses dados são coletados. Então, inicialmente, antes de ter um padrão de como coletar os dados, pode ser que a variância seja muito alta. E depois do estabelecimento desse padrão, pode ser que a variância da coleta desses dados seja menor, tá certo? Então, é importante ver se nos teus dados, tá, existe uma melhoria tecnológica ao longo do tempo. Tá? Outra coisa que pode acarretar a heterocedasticidade são os outliers. Tá bom? Então, se você coloca de repente as suas observações estão com erros muito pequenos, variando muito pouco, de repente você coloca um outlier, o erro vai crescer muito, tá certo? Depende de quão outlier, seja esse outlier, tá? Pode ocorrer esse tipo de coisa. E outra coisa é problemas durante dos dados, tá bom? Então, você pode, quando você coleta os dados, às vezes os dados não estão prontos, você tem que modificar um determinado dado, fazer uma normalização, alguma coisa desse tipo, tá? Então, se você faz isso errado, obviamente pode gerar um erro, tá? Que não é um erro de coleta, é um erro de manipulação dos dados. E aí pode gerar um problema de heterocedasticidade. Tá bom? Então, vamos lá. Detectando Então, existem algumas formas, tá, de você identificar a heterocedasticidade, tá? Então, um método aqui seria um método pela própria natureza, tá? Do problema, tá? Então, se você identifica um dos problemas que foram citados no slide anterior, tá? Você já pode meio que intuir que vai ter problemas de heterocedasticidade. Outra forma é através do gráfico. Do y estimado versus o erro estimado, tá bom? Então você pode ter dois tipos de gráfico. Você pode ter um gráfico com os pontos mais ou menos assim, tá? Aqui y, chapéu, e aqui epsilon, chapéu. E aí todos esses pontos estão mais ou menos ao redor de uma reta, tá? E aqui seria o zero. Se você tiver uma configuração de pontos assim,
Tá bom? Você pode ver que no início, para valores pequenos de y, tá? A variância é muito baixa, tá? Eles mudam muito pouco o valor do epsilon chapéu aqui. Mas para valores altos do y chapéu, já há uma variância muito grande nos erros estimados. Tá? Então, se você fosse criar uma curva aqui, seria uma curva mais ou menos assim, certo? E a variância vai crescendo ao longo do y. Então, aqui você teria homocetosticidade. E aqui você tem heterocelasticidade. Tá? Porque os erros têm variâncias distintas. Tá bom? Então, vamos colocar mais uma observação aqui. Na presença Bom, então, quando você tem heterocelasticidade, o estimador é não viesado, tá bom? E assintoticamente também ele é normal, porém ele não é blue, ou seja, ele não é o estimador de menor variância, tá? O estimador linear de menor variância. Quer dizer que pode existir outros estimadores que têm uma variância menor do que ele. E a gente vai ver o que é que vai ser esse estimador de variância menor, que pode ter variância menor. Além disso, o estimador da variância do parâmetro, tá, vai ser obviamente viesado, tá, porque ele só é não viesado quando o erro é o mesmo, o erro sempre tem a mesma variância, tá, para todas as observações. Agora vamos falar dos principais testes, tá, para detectar a heterocelasticidade. Então, a gente primeiro falou de alguns métodos intuitivos, né, que é você tentando encaixar os seus dados em um problema desse tipo aqui. Então você já pode prever que tem heterocelasticidade,
olha através dos gráficos, tá? Mas nada disso é formal do ponto de vista estatístico. Agora vamos ver alguns métodos, tá? Métodos formais para detectar a heterogeneidade das cidades. Bem, então o primeiro teste, tá? O primeiro teste é o teste de Goldfeld Quandt. Como é que esse teste, qual é o procedimento desse teste? O procedimento desse teste é o seguinte: primeiro ele ordena as observações por ordem crescente da variável x, certo? Qualquer variável. Então, ordena-se depois que você ordena dois, elimine as C observações centrais e divida as N-C observações restantes em dois grupos. Tá bom? Esse C, ele é um número arbitrário, tá? Então C é um número arbitrário, certo? Em geral, o C você pode colocar como sendo n dividido por 5, tá? Então você pega um número de observações que você tem, você divide por 5. Então, por exemplo, se você tiver 100 observações, então esse C vai ser 20. Você pega as 20 observações centrais, tira elas e fica com dois grupos: um grupo das observações iniciais e um grupo das observações finais, tá certo? Então, vou fazer só o esquema do que está acontecendo. O esquema é o seguinte: digamos que você tem aqui uns dados que são mais ou menos assim, de acordo com a sua variável x1 aqui, certo? Aqui os y, aqui os resíduos estimados. Tá?
Então, o que vai ser feito? Você vai escolher um intervalo aqui C, certo? Com C observações. E vai dividir em 2 grupos. Nesse grupo aqui você vai calcular a variância 1 estimada, tá? E nesse grupo aqui você vai calcular a variância 2 estimada. E aí o teste é saber se essa variância estimada aqui é ou não a variância estimada nesse grupo aqui, tá certo? Esse teste tem um problema, é que a variância pode estar concentrada bem no meio, tá? Então se a variância estiver concentrada bem no meio, esse teste não vai capturar. Mas geralmente não ocorre isso, a variância vai meio que se distribuindo, porque você está pegando esse x em ordem crescente, tá certo? Então, ó, como é que é o teste, né? O teste é o seguinte: 3. Estime o valor de sigma, ou seja, da variância dos erros em cada grupo, em cada um dos grupos, tá? Utilizando o OLS. Então você vai calcular a estimativa de mínimos quadrados da variância em cada um dos grupos, certo? Então você vai ter aqui duas estimativas, estimativa do grupo 1, estimativa do grupo 2, tá? E aí você faz o seguinte teste. Faça o teste, que é o teste dividir, tá? Essa primeira estimativa dividido pela segunda estimativa, tá? Então é possível demonstrar que esse teste aqui ele tem uma distribuição dada por uma distribuição F, com isso aqui graus de liberdade, isso aqui também graus de liberdade, né? Então o F tem 2 graus de liberdade, os dois aqui iguais, tá bom? E qual é o H0 desse teste? O H0 é que o sigma 1 ao quadrado é igual ao sigma 2 ao quadrado, ou seja, o H0 é que há uma elasticidade. E o H1 é que o sigma ao quadrado é diferente do sigma 2 ao quadrado. E aí aqui no caso você tem hetero Então, por exemplo, vou fazer aí, isso aqui é mais importante do que tudo. Digamos que você faça um teste, tá? E o p-valor der muito pequeno. Se o p-valor dá muito pequeno, você rejeita ou você aceita a hipótese nula? Você faz esse teste aqui, tá? Esse teste que é o teste de Goldfield Quantity. Se você faz esse teste e o p-valor dá muito pequeno, você vai rejeitar ou você vai aceitar a hipótese H0? Você vai rejeitar. Ou seja, se o p-valor der muito baixo, você rejeita a hipótese de homocedasticidade. Tá certo? E se o p-valor der alto, você acaba aceitando. Tá bom? Porque quando você for fazer o teste no seu software, ele não vai analisar para você. Você vai colocar o p-valor lá para você analisar. Tá? O software não vai analisar, ele não vai dizer tem homocedasticidade, tem heterocedasticidade. É você que vai ter que dizer. Então, p-valor baixo, você rejeita H0. P-valor alto, você acaba aceitando aqui essa hipótese de homocedasticidade. Tudo bem?
E agora algumas observações sobre esse teste, que também são bem importantes. Só repetindo, Uhum. o p-valor baixo, a gente aceita homocidasticidade? Se o p-valor, vamos lá, Eu rejeito ó, p-valor baixo. Isso aqui independente do teste que você faça. Se o p-valor é baixo, você rejeita H0. Neste caso, deste teste, o H0 é uma homocidasticidade. Tá? Então, p-valor baixo, você rejeita a homocidasticidade. P-valor alto, você aceita a homocidasticidade. Tá certo? Então, isso aqui é bem importante. Tão importante que eu vou colocar uma nuvenzinha aqui ao redor disso aqui. Tá? Vamos lá, algumas observações com esse teste. Você tem algumas condições ideais para fazer esse teste, tá? Então, mais apropriado para grandes amostras. Por que mais apropriado para grandes amostras? Porque você vai ordenar a amostragem, você vai pegar a amostragem central e excluir. Se quando você faz isso sobra muito pouco, então você não vai ter problemas na hora de realizar os testes aquele teste lá da divisão entre os dois valores, tá certo? Então você precisa ter uma grande quantidade de amostras, tá bom? Outro problema requer normalidade dos resíduos. Aquela divisão sigma 1 ao quadrado dividido por sigma 2 ao quadrado só vai ser distribuído de acordo com a função, com a distribuição f, se os erros forem normais. Então, antes mesmo de você realizar esse teste, você tem que testar se os erros são normais ou não, tá certo? Outro, requer ausência de autocorrelação serial. Ou seja, você, antes mesmo de utilizar esse teste, você também tem que fazer o teste para saber se tem ou não autocorrelação. E outra coisa é que o sucesso do teste depende não só do parâmetro C escolhido, mas também da escolha da variável xj, que será nada, tá bom? Então, essas observações importantes desse teste. Vamos lá, então esse foi o primeiro teste, tá? Esse é um teste que na prática não é tão utilizado assim, tá? Ele foi um dos primeiros testes a ser elaborado. Um teste mais famoso é o chamado teste de White.
Então, como é que é esse teste de White aqui? O teste de White, ele tem a hipótese H0 diferente da hipótese H0 do teste anterior, certo? Aqui o H0 é não há... Peraí, só um... Não, tá certo, é a mesma hipótese. Acabei falando besteira, tá? Então a hipótese são as mesmas. O H0 aqui é a hipótese de homocedasticidade. E o H1 é heterocedasticidade. E como é que é feito o teste dele? O teste dele é feito o seguinte, da seguinte forma. É o contrário. Aqui. Então, o teste White é o seguinte: o H0 não é informativo, ou seja, pode ter heterocedasticidade ou homocedasticidade. Só o H1, que é a hipótese alternativa, que é a hipótese de heterocedasticidade. Então, peraí, eu estou me confundindo tudo. Vou começar tudo de novo, tá? Esquece tudo que eu falei. É o seguinte. Aqui é homocedasticidade. Pronto, agora sim. Então, como é que é feito esse teste? Esse teste é da seguinte forma: considere um modelo com intercepto y igual a beta 1 mais beta 2x2 até beta k xk, né? Então já estou considerando aqui que o x1 é a variável constante. E o que é que você faz, né? Você estima o modelo OLS, tá? E guarda o erro ao quadrado estimado, tá bom? Depois você vai rodar o seguinte modelo: o modelo que é epsilon quadrado chapéu versus isso daqui. Tá assim, melhor. Versus x1, x2, xk, x1, x2, x1, x3 até xk-1, xk. Ou seja, você vai fazer um segundo modelo linear em que a variável dependente é o erro ao quadrado estimado e as variáveis independentes são todas as variáveis independentes do modelo anterior, né, x1 até xk, e todos os produtos entre duas variáveis explicativas, né, x1, x2, x2, x3, x1, x3, qualquer
produto, você também vai pegar. E daqui você vai pegar o R2 quadrado desse novo modelo que eu vou chamar de R quadrado TIL, tá? Para chamar R quadrado 2, R quadrado W, no teste white, tá? Então, aqui você vai rodar um modelo linear, então esse modelo linear tem um R ao quadrado. Então você vai pegar esse R ao quadrado, o coeficiente de determinação desse modelo. E aí que teste você vai fazer, tá? O teste é o seguinte: a estatística N que multiplica esse R ao quadrado W tem uma distribuição Q quadrado assintoticamente, tá? Um talázinho aqui, assintoticamente Q quadrado em Q graus de liberdade, tá? Onde esse Q é igual a K vezes K mais 1 sobre 2 menos 1. Então ele realiza esse teste aqui, tá? O que significa assintoticamente, né? Significa que se você tem um grande número de variáveis, tá? Então, se o valor da estatística essa daqui for alta, você rejeita o H0, tá bom? Então você rejeita a hipótese de homocetoticidade. Agora algumas críticas sobre esse teste, né? A primeira crítica é que ele só é válido para grandes amostras, tá? Então você precisa ter muitas observações, tá, para poder usar o teste White. Se tiver número grande, mas não tão grande assim, você usa o teste anterior. E outro problema é que não é informativo quando o H0 é rejeitado. Quando a hipótese H0 é rejeitada. Bom, então você precisa nesse teste garantir a hipótese H0. Se você acaba rejeitando, você não tem nada. Você não consegue nem dizer que existe heterocitocidade, nem dizer que existe homocetoticidade. Certo? Você tem esse problema de não ter uma decisão a tomar. Tudo bem? Vamos fazer um intervalo agora? Depois a gente volta.